Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvamos, exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a convicção que o Senhor está aqui no nosso meio, que o Senhor é um Deus que nos fala. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina tanto, Senhor, e nos ajuda tanto na vida, para nós termos uma vida melhor, uma vida mais em paz, uma vida onde tenhamos sempre esperança no nosso coração. É assim, é isso que a Tua palavra faz em cada um de nós, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração neste momento. Pai, eu me coloco ao Teu inteiro dispor, para que o Senhor me use como um canal, Senhor, que o Espírito Santo possa iluminar, Senhor, os meus pensamentos, para que eu possa transmitir a Tua palavra conforme Tu queres. Ó Deus, dá graça ao Teu povo também para ter entendimento. Sai deste lugar renovado, abençoado pela Tua palavra, não só aqueles que estão aqui no templo, mas aqueles, ó Pai, que estão online neste momento. Aquieta o coração de todos possam parar na Tua presença para ouvir aquilo que é o Teu recado para as nossas vidas. Continua falando ao meu coração, aquilo que eu não preparei, que o Senhor quer que fale ao Teu povo. Deus, fale comigo neste momento. Eu repreendo todo o espírito maligno que queira trazer confusão neste ambiente, nos ambientes que nos ouvem neste momento. Ó Deus, distração, nós repreendemos no nome de Jesus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fale, porque gostamos, amamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar? O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo muito conhecido, porque ele fala de a essência da nossa vida cristã, uma das essências da nossa vida cristã, que é a fé, né? Aqui o autor de Hebreus, ele fala no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que Ele é galardoador daqueles que têm fé. E ele faz, nesse primeiro versículo, um conceito de fé. É um dos conceitos que a gente pode estar tendo sobre a fé. Então ele diz aqui que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam. O que você espera? O que você tem esperado de Deus? O que você tem esperado na sua vida? Então aqui o autor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero e eu tenho certeza. E ainda ele fala aqui que é a convicção de fatos que ainda não se veem. Eu não vi ainda com os meus olhos, só que eu tenho convicção que Deus vai fazer algo na minha vida. E nós precisamos que isso não seja apenas um momento de emoção, porque a emoção ela passa, mas que a nossa fé esteja firmada naquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu tenho certeza que aquilo que eu espero vai acontecer. E o diabo, ele quer que a nossa fé seja fraca. Ele quer que a nossa fé seja fraca, porque ele sabe também que quando minha fé é fraca,
quando eu não tenho convicção, quando eu não tenho a certeza no meu coração, eu estou desagradando a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o diabo sabe disso. E ele quer que a nossa fé esmoreça, que não tenhamos fé. Esse é o desejo do inimigo das nossas almas. Porque assim como Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida, e uma vida abundante, ele veio para roubar, matar e destruir. Matar, roubar os nossos sonhos, a nossa esperança, matar os nossos relacionamentos. Ele veio para destruir, acabar com a nossa vida. Esse é o sonho de Satanás. Ele é um destruidor. Tudo que Deus ama, ele odeia. Então, se você é um amado de Deus, saiba que Satanás te odeia, não tenha dúvida disso. Então, nós precisamos de fé. E aqui ele diz no versículo 2: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Como é que nós vamos obter bom testemunho? Nós vamos poder contar coisas sobre a nossa vida, o que Deus fez, através da nossa fé. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: o justo viverá pela fé. Se você é justo, você vive pela fé. Interessante que o apóstolo Paulo, ele repete isso em Romanos 1,17, ele fala que o justo viverá pela fé, e lá em Gálatas 3,11, ele repete novamente, que o justo viverá pela fé. Então nós vemos isso no Antigo Testamento, e vemos no Novo Testamento, dizendo que o justo, quem que é justo? O que foi justificado pelo sacrifício de Jesus, que foi lavado, remido no sangue de Jesus. Se você foi lavado, você não é justo pelas suas justiças, você é justo porque você foi justificado por Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Então nós somos justos, exatamente por isso. Então o justo, ele viverá pela fé. Mas aqui, no capítulo 11, eu queria andar nesse capítulo com você. Como eu amo esse capítulo, porque muitas vezes eu estou entristecido com alguma situação, eu estou desanimado com alguma situação, eu me lembro e enfatizo no meu coração muitos desses versículos que estão guardados, já decorados no meu coração, mas eu volto à leitura para que minha fé cresça, para que eu possa entender que a fé é a certeza. Eu não posso me abalar, eu não posso ficar sem convicção que Deus vai fazer. Eu tenho que ter essa certeza no meu coração. E aqui, através dos antigos, nós vemos algumas características da fé, que são importantíssimas para a gente. E eu queria falar sobre isso essa noite, dessas características, que nós precisamos tanto na nossa vida, que nos levam a vencer as batalhas, que nos levam a vencer as enfermidades, que nos leva a resolver, através da nossa fé, os problemas financeiros, que nos leva a acreditar que a salvação daqueles que nós amamos vai acontecer, porque nós temos orado pela fé que isso vai acontecer. Então nós precisamos entender algumas características da fé. E a primeira característica que eu quero enfatizar aqui é a capacidade de ver o invisível. A capacidade de ver o invisível. E eu queria ler aqui em Hebreus capítulo 11, o versículo 24 a 27, que exemplifica isso, 24 a 27, diz o seguinte: pela fé Moisés, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado,
porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, a fé é a capacidade de ver o invisível. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés. Ele era tratado como filho da filha de Faraó. Ele vivia no palácio, ele comia as melhores comidas, ele tinha os maiores prazeres. Tudo de bom Moisés tinha no Egito, que era a nação poderosa, a nação mais rica, a nação que era mais avançada na ciência. E ele, porque viu o invisível, ele abandonou, o texto é claro, ele abandonou todos aqueles prazeres, todas aquelas coisas, porque ele via o invisível. Nós abandonamos, quem tem fé, quem é justo, abandona os prazeres do pecado neste mundo, porque vê o invisível. Nós vemos o galardão que nós vamos receber, nós vemos a moradia que Jesus Cristo disse que ia preparar para cada um de nós. Ele falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não tivesse certeza disso, eu não falaria com vocês. Foi isso que Jesus Cristo disse para a gente de forma tão enfática, tão clara para cada um de nós. Eu vou primeiro, mas vou preparar moradas para vocês. E nós vivemos e abandonamos todas as coisas que às vezes Faraó, que é Satanás, nos oferece, os prazeres deste mundo, porque nós temos fé que o que Jesus Cristo tem para oferecer é muito melhor e muito maior do que o mundo pode nos oferecer. Por mais que você possa ter nessa terra, nada se compara ao que Cristo tem preparado para cada um de nós. O apóstolo Paulo diz que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração humano, são as coisas que Deus preparou para cada um de nós. Nós não podemos imaginar, e por isso nós vivemos pela fé. Tem pessoas que perguntam: mas por que você vai tanto na igreja? Por que você ama tanto Jesus? Por que você fala tanto de Jesus? Porque Ele oferece os maiores tesouros que eu vou receber na minha vida. Não é o que eu tenho aqui na terra, tudo isso vai passar, tudo isso, como as riquezas ali de Faraó, Moisés entendeu isso perfeitamente, e desprezou, abandonou, preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ficar ao lado das riquezas que Faraó poderia oferecer. Então fé é ver o invisível, é ver o invisível. Você pode não estar vendo ainda o que Deus tem preparado para você, não é lá só no céu não, nessa terra. O que Moisés recebeu na terra já foi muito superior ao que ele tinha no Egito. Olha o que diz aqui em Êxodo 33, 9 a 11. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando, se inclinava cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Quando você troca as riquezas deste mundo, os prazeres desse mundo, pela fé no invisível, no Deus Todo-Poderoso, sabe por que acontece? Você se torna amigo de Deus. Deus fala com você face a face. Deus, a presença dEle, como nós cantamos, a presença dEle é real na nossa vida. Nós vemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, por que não ficar com Deus?
Por que não amar esse Deus, amar esse Jesus? Então, fé, como Moisés teve, é ver o invisível. Pode parecer, as pessoas podem questionar: cadê o Deus? Eu não vejo Deus. Mas eu vejo Deus todos os dias da minha vida, o seu cuidado, o seu carinho, a sua proteção. Eu vejo o invisível. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Então eu vejo os anjos ao meu redor para me livrar. Eu vejo o invisível no nome de Jesus. Então vale a pena ter fé, ter convicção que há um invisível, o cuidado de Deus sobre a minha vida, e que é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. Segunda característica da fé, a capacidade de ouvir o inaudível. Capacidade de ouvir o inaudível. Lá, aqui em Hebreus 11, o versículo 7, diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído, ou seja, ele ouviu acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu. Fé, uma das características da fé, é ouvir o inaudível, aquilo que ninguém ouve. Aquele mundo antigo todo pereceu, porque não ouviu a Deus. Só se salvou Noé e sua família, porque ele ouviu a Deus. Ouvir na palavra de Deus significa obedecer. Não adianta ouvir e não obedecer. Deus falou com ele: você vai construir uma arca. E ele certamente foi chamado de tolo, de louco, que nem tinha chuva naquela época. Tolo, louco, o que você está fazendo? Estou ouvindo a voz de Deus. Deus falou que vem um dilúvio, vai inundar a terra toda de água, e eu preciso construir uma arca, me ajuda a construir. E ele ia construindo, e Deus, na sua paciência, esperando que as pessoas ouvissem também, mas o povo não queria ouvir. Por quê? Ouvir é obedecer, e o povo não queria obedecer. Quando nós não queremos obedecer, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: eu não quero te ouvir. A gente fala o que a palavra de Deus diz aqui, aí a pessoa: eu vou fazer do meu jeito, vou continuar fazendo do meu jeito, não importa. E aí nós falamos que Jesus Cristo vai voltar e buscar a sua igreja, e muitos não estão ouvindo. Muitos têm ouvido e se preparado para esse dia, santificado a sua vida, mas muitos estão com os seus ouvidos tapados, como muitas vezes o povo de Israel esteve, como muitas vezes muitas pessoas estão com os seus ouvidos tapados. Zacarias 7, versículo 11, diz o seguinte: eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos para que não ouvisse. Deus falando com o povo, que eles estavam fechando seus ouvidos para não ouvir. E muitas vezes o que a gente faz é exatamente isso. A gente tapa os nossos ouvidos para não ouvir, porque nós não queremos obedecer. E fé é ouvir o inaudível, é ouvir a voz de Deus e falar: eu vou obedecer. Eu vou obedecer, porque traz bênção. Só Noé e a sua família foi salva. E nós certamente, que temos ouvido a voz de Deus, nos preparado para a volta de Jesus, nós vamos ouvir de Deus um dia, para sempre: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
É isso que esperamos ouvir do Senhor. E por isso, queremos obedecer a Deus. Lá Tiago, capítulo 1, versículo 22, também diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos, mostrando que ouvir não é só escutar, é escutar e obedecer como Noé. Precisamos ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, porque vai nos abençoar. E isso demonstra a fé. E o justo viverá pela fé. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. Terceira característica da fé é a capacidade de transpor o intransponível. É muito bom quando todos dizem: ó, isso não é possível, e nós continuamos acreditando que é possível. Fé é a capacidade de transpor o intransponível, não tem jeito. E nós vemos isso de uma forma muito clara aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 11, eu queria ler com você. Diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Era impossível Sara ter filho? Ela já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, não menstruava mais, não ovulava mais, já tinha 90 anos. 90 anos. Como ela ia engravidar? Mas fé é fazer como Abraão: sai do meio da sua parentela, sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia nem para onde ele ia, não sabia nem para onde ele ia, mas ele teve fé, e por isso, ele viveu essa experiência juntamente com Sara, de ver o impossível de Deus. É bom ver o impossível de Deus? Claro que é. Uma enfermidade que o médico diz não tem cura, pela fé, você pode ter a capacidade de transpor o intransponível, sua enfermidade pode ser curada. Pela fé é acreditar que aquele problema que muitos dizem que não há solução, vai ter solução em nome de Jesus. Porque se Deus é capaz de colocar no ventre de uma mulher que não tem mais nenhuma possibilidade um filho, se Deus tem a possibilidade de colocar no ventre de Maria, sem um toque de um homem, um filho, se Deus tem a possibilidade de abrir um mar vermelho e fazer com que os israelitas atravessassem de pés enxutos, se Deus tem a capacidade de derrubar muralhas, como derrubou a muralha de Jericó, com um grito dos homens, se Deus tem a capacidade de ressuscitar um morto, como Lázaro estava morto há 4 dias, se nós tivermos fé, nós vamos também transpor o intransponível. Aquilo que as pessoas falam: não, isso não é possível mais, não há como você vencer, não há como você passar. Mas em nome de Jesus Cristo, pela fé, nós acreditamos que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Jesus, que andou sobre as águas, que fez com que o mar
se acalmasse. Jesus que curou cegos e paralíticos, Ele continua fazendo os seus milagres, e nós acreditamos no seu poder. Nós não estamos aqui diante de um Deus que só operou no passado, nós estamos diante de um Deus que pela fé continua operando, porque o nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, e nós estamos aqui para ver os milagres acontecer em nome de Jesus. Se crer, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. O que é impossível? Pensa numa coisa que você já deixou de lado, porque você falou que é impossível. Deus está te falando nessa noite, que Ele vai tornar isso possível no nome de Jesus. Não é por palavras humanas, é porque a palavra de Deus nos diz que é possível. O Deus que deu um bom testemunho, através da vida de Abraão, vai dar um bom testemunho na sua vida também. Você vai poder testemunhar do poder de Deus, no milagre, na sua vida, em nome de Jesus. Nós acreditamos, Jesus Cristo, Ele veio a essa terra com a principal finalidade de nos salvar. Isso já seria suficiente, se Ele não tivesse feito nenhum milagre. Mas Ele veio também para dizer para todos nós: todo poder é meu, e eu faço o que eu quero, eu faço milagres, eu opero maravilhas, eu sou o Senhor da natureza e de todas as coisas. Então nós estamos aqui diante do Jesus que nos salvou, sim, mas do Jesus que continua manifestando o seu poder na nossa vida, e nós acreditamos nisso. E para nós terminarmos, a quarta característica é a capacidade de suportar o insuportável, porque fé também é isso. Nós vemos milagres? Sim. Nós vemos o invisível? Nós ouvimos a voz de Deus? Nós sentimos a presença de Deus? Sim. Mas também a fé nos capacita a suportar o insuportável. Olha o que diz aqui Hebreus 11, a partir do versículo 36 até o 38. 36 a 38, ele diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Está falando de fé. Por que esses homens passaram por tudo isso e permaneceram sem negar a Jesus Cristo? Pela fé no futuro que eles teriam de vida eterna, pela fé que, se quisesse, Jesus Cristo poderia mandar anjos e livrá-los daquelas situações. Então, muitas vezes nós passamos pelos problemas e nós temos que olhar para frente sem desistir, como esses homens andaram. Problemas não foram feitos para nos desanimar na nossa fé, problemas foram feitos para que tivéssemos ainda mais fé. Aqui diz: homens dos quais o mundo não era digno. Homens, mulheres que padeceram e não negaram a sua fé, porque eles amaram mais a Jesus do que o mundo, amaram mais as palavras de Jesus, a esperança que Jesus Cristo colocou no coração deles, do que a esperança que o mundo poderia dar. Então,
E olha, que Jesus Cristo não deixou eles enganados, de forma nenhuma. Jesus Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus Cristo falou com eles que eles passariam por aflições. Nós passamos por aflições? Passamos. Quem aqui que já não perdeu um parente querido, não perdeu um amigo querido, não se encontrou numa situação difícil, de enfermidade, seja na sua vida ou na família? Quem não passou? Mas nós continuamos com fé naquele que nos dá esperança nessa terra e na próxima vida que teremos eternamente com Ele. Então nós nos agarramos nisso. Abraão também é um exemplo de quem teve fé e aconteceu um grande milagre, mas que passou por uma tormenta na sua vida. Pensa bem, quando Deus pede para ele, depois de prometer o seu filho Isaque, o filho da promessa, e Deus fala com ele: olha, você vai sacrificar seu filho lá no Monte Moriá. E durante 3 dias ele caminhou, até chegar naquele monte. Pensa bem a angústia no coração daquele pai, que não sabemos o que se passava na cabeça de Abraão, mas uma coisa é certa: ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Ele tinha fé. Mas uma coisa nós admiramos em Abraão: ele aceitou a vontade de Deus, ele submeteu a vontade de Deus. Quem tem fé, mesmo que esteja passando por escárnios, por açoites, por apedrejamentos, por ter seu corpo cerrado ao meio, como muitos tiveram, ele submete à vontade de Deus e obedece, e ele tem fé que Deus é maior, que aquilo ali ia passar, mas a fé que ele teria uma vida eterna com Deus. Isso é o que nós temos de mais precioso. Se não fosse isso, nós estaríamos perdidos, sem esperança. O apóstolo Paulo diz que se nós não acreditássemos na ressurreição dos mortos, nós seríamos os mais infelizes de todos os seres. Mas ele diz que esse corpo abatido, esse corpo que perde, esse corpo que sofre, esse corpo um dia será um corpo glorioso, um corpo como o corpo de Jesus, depois que ele ressuscitou, um corpo imortal. E essa é a nossa fé. O justo viverá pela fé. Ele vive pela fé porque ele vê o invisível, ele ouve o inaudível, ele transpõe o intransponível, e ele suporta o insuportável pela fé. Pela fé nós vivemos, pela fé nós temos as vitórias, pela fé nós temos a convicção que nós viveremos eternamente ao lado de Jesus. Deus pode fazer um milagre na sua vida? Pode. Mas muitas vezes você vai ter que passar pela situação adversa e manter a sua fé, o seu foco, mesmo perdendo, como Moisés perdeu as riquezas deste mundo, mesmo vivendo situações como Abraão viveu. Mantenha seu foco, a sua fé. O justo viverá
pela fé. É isso que precisamos entender. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração da fé, e que você fizesse a sua oração da fé, porque sem fé, você nunca vai agradar a Deus. Você quer ser galardoado, você quer receber a vitória, tenha fé, mesmo que você esteja passando por pior das situações. Deus pode fazer com que você ultrapasse essa situação, que você vença essa situação. Deus pode fazer um milagre essa noite, nesse momento na sua vida. Quando Abraão e Sara receberam a visita dos anjos, o anjo do Senhor, ele falou com eles: daqui 1 ano vou voltar e vou ver a criança. Precisava da gestação. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Se você tiver fé, Deus pode operar o milagre imediato, nesta noite na sua vida. Mas às vezes precisa de um tempo. O tempo determinado por Deus. Mas se você ficar firme na sua fé, você certamente vai obter a vitória. Você certamente vai sentir o cuidado de Deus. Certamente você vai ver a face de Deus como Moisés via, e era tratado como amigo de Deus. É isso que precisamos entender, que Deus, Ele está ao nosso lado o tempo todo, cuidando das nossas vidas. Se Deus falou no seu coração, você está precisando de um milagre, não sei o que é, aquilo que você fala assim, ó, isso não tinha solução, porque em nome de Jesus vai ter nesta noite. Se você crê, você vai ver o milagre acontecer na sua vida, para que você possa dar o bom testemunho, como os antigos deram, em nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração, e você precisa deste milagre, do impossível, coloque a mão no seu coração agora, e fale com Deus agora. Eu repreendo toda dúvida. Eu sei que a dúvida não vem de Deus. Eu repreendo todo o mal. Eu repreendo todo obstáculo. Eu acredito na cura. Eu acredito no milagre financeiro. Eu acredito na porta aberta. Eu acredito na libertação. Eu acredito na salvação daqueles que eu tenho orado. E eu estou orando aqui nessa noite. Eu acredito, por mais que possa parecer impossível. Quantas vezes nós duvidamos no nosso coração, a nossa mente está obstruída, a nossa fé está enfraquecida, mas essa noite de nós tomarmos posse da fé, e falar com Deus: Deus, eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu não estou vendo ainda não, mas vai acontecer, eu tenho convicção, que o que eu espero, já é meu, essa vitória já é minha, isso é fé. Ouça a voz de Deus, veja lá na frente o milagre de Deus, mesmo que você esteja passando por pior das situações, creia, que Deus pode te dar o livramento, no nome de Jesus, nessa noite. Nós vamos orar, mas não uma oração
banal, como se nós não acreditássemos. Nós vamos orar com fé. Nós vamos dizer para Deus: Deus, eu acredito que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida, que o Senhor pode operar aquilo que eu tenho esperado tanto no Senhor. Chegou o meu dia, eu tenho certeza que essa vitória é minha, no nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós não estamos aqui, Senhor, cheios de emoção, mas nós temos fé. Fé não é emoção, fé é a certeza do que eu estou pedindo vai acontecer, que o milagre vai acontecer na minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor leve o teu povo, Senhor, neste momento a ter a convicção que essa é uma noite de milagres, é uma noite onde o Senhor trouxe a tua palavra para mim e para o teu povo, ó Pai, para que nós saíssemos deste lugar renovados pela tua palavra, acreditando, Senhor, que aquilo que, Senhor, era impossível, já se tornou possível, no nome de Jesus Cristo. Aquilo que nós não víamos, já pelos olhos da fé, nós já podemos ver o milagre acontecendo. Aquilo que nós não ouvimos, nós já estamos ouvindo a voz de Deus, dizendo: vai, o milagre é teu, a vitória é tua, ouça, me obedeça, vá à frente, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na presença de um Deus que nunca conheceu nenhuma barreira, o Deus que com um simples falar abriu um mar e viu o teu povo passar com pés enxutos. Ó Deus, um Deus que com uma simples palavra disse para um morto: Lázaro, vem para fora. Depois de 4 dias morto, ele ressuscitou. Senhor, já era para ele já estar podre, mas não, as células foram renovadas, o milagre aconteceu, e nós acreditamos que o Senhor está renovando nessa noite as nossas células, a nossa fé, e nós estamos entrando, Senhor, no mundo espiritual, e nós estamos vendo, Senhor, os milagres acontecendo nas nossas vidas. Repreendemos toda a obra do inimigo que queira roubar, Senhor, a vitória das nossas vidas. Ó Deus, tira toda a ansiedade, tira, Senhor, porque nós colocamos diante do Senhor e depositamos nas tuas mãos as nossas orações, acreditando na bênção, na vitória, no milagre que já aconteceu no mundo espiritual. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque pelos olhos da fé nós podemos ver anjos trabalhando acerca das nossas causas, o Senhor indo à nossa frente durante essa semana, as vitórias acontecendo, muitas portas sendo abertas, Senhor, muitas cadeias, muitos sendo quebradas no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, o poder do Senhor sendo manifestado, porque o Senhor manifesta onde o Senhor acha verdadeiros adoradores e gente que tem fé, que acredita, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer. Ó Deus, dá-nos uma semana vitoriosa, maravilhosa, ó Deus, cheio de fé, ó Deus, que, Senhor, Satanás não venha roubar essa bênção dos nossos corações. Ó Deus, saímos deste lugar renovados. Ó Deus, eu creio no teu milagre, eu creio que aquilo que era impossível está acontecendo. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e que não conhece limites no teu poder. Ó Deus, nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor, e o Senhor está estendendo a tua mão sobre as nossas vidas neste momento. Senhor, renova, Senhor, a vida do teu povo, adorna, Senhor, que o teu Espírito Santo possa invadir os nossos corações, possamos sair deste lugar cheios, ó Pai, do Espírito Santo, ó Pai, e algo novo esteja acontecendo na nossa vida. Ó Deus, nós te agradecemos já pelas bênçãos, pelos milagres e pelas vitórias.
em nome de Jesus Cristo. Amém.